Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: como é bom uma resposta de Deus através de um versículo na hora certa. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Deus, Ele só consegue responder aquilo que a gente pergunta. E como que a gente pode perguntar alguma coisa para Deus? É sempre através de oração. Só que se eu acabo orando e eu acabo não procurando as respostas dentro das Sagradas Escrituras, ou se eu não acabo não consumindo, conteúdo que se baseiam nelas, fica difícil eu começar a ter respostas. E aí fica aquele sentimento que Deus ele não ouve a gente, ou que simplesmente Deus não existe. E sempre é um questionamento que eu escuto: por que que Deus deixa que o mal aconteça? O mal que a gente recebe é o mal que Deus está ausente. Ah, mas por que que Deus está ausente? Ele não me ama? Deus te ama. Só que para que Deus ele permaneça na nossa vida, nós precisamos colocar Ele acima de todas essas coisas, devemos obedecer, devemos ter sede da palavra de Deus. No fim, você quer viver a sua vida do seu jeito, e quando tudo dá errado, vamos culpar a Deus, porque Deus podia ter feito alguma coisa. E não funciona assim. Nessa parte, você precisa entender que as tuas atitudes, elas fazem diferença. O seu relacionamento com Deus, ele faz a diferença. E não existe nada melhor que quando nós sentimos que Deus ele está falando conosco. Quando você lê um versículo da Bíblia, e naquele versículo Deus ele pode fazer algumas coisas. A primeira coisa que Deus pode me fazer é me repreender, mostrar dentro do meu comportamento alguma coisa que eu fazia de errado, sentia que era errado, mas não tinha o entendimento completo. E Deus ele vem lá e me explica. Então a partir daquele instante, eu sei que dentro do meu comportamento aquilo não vai mais fazer parte. Então essa exortação de Deus, ela aperfeiçoa o meu caráter, me tornando uma pessoa melhor. A outra coisa que nós podemos encontrar dentro da Bíblia são as promessas de Deus. Quantas coisas Deus não fez, quantas coisas Deus não prometeu. A Bíblia é o único livro que, se você ler, ela vai falar de futuro. E quando os profetas eles profetizavam as coisas, elas não tinham acontecido. Mas como nós lemos o livro, ele com todos os livros juntos, com um longo prazo de tempo, tudo ajuntado, os textos, então a gente acaba muitas vezes perdendo a oportunidade de entender isso. Com exceção do Apocalipse, que ainda existem promessas para serem feitas. E no Novo Evangelho também tem diversas coisas que Jesus disse, principalmente explicando sobre o fim dos tempos. E essa mentalidade que nós temos de se sentir bem quando os nossos pensamentos e o nosso entendimento está junto com o Espírito de Deus, é maravilhoso. Eu acredito que em vida não tem uma sensação melhor, porque a presença do Espírito Santo, ela sempre traz bons sentimentos. Eu vejo diversos pregadores, muitas vezes, criticando essa ideia do Espírito trazer sentimentos. Eles criam um Deus que eu acho um tanto quanto estranho, porque esse Deus ele se define como amor, e o amor é um sentimento, eu simplesmente vou abolir o sentimento? Sabe, eu acho que falta um tanto quanto de sabedoria. Eu não sei se é o curso que todos fazem, eu não sei quem foi o primeiro inspirado que escreveu aquilo, não sei se a pessoa leu a Bíblia depois daquilo que aprendeu, não sei se está acostumado a uma teologia de bênção, uma teologia de, sabe, sei lá, umas coisas que eu não vejo sentido. Mas o que nos motiva a nos converter é justamente o sentimento bom. É você poder viver em paz, é você poder se sentir tranquilo,
é poder fazer o certo, é poder deitar à noite e dormir, é poder ter autocontrole sobre a vida. Só que eu não sei, parece que essas coisas não são importantes. O importante só é prosperidade, é bênção. Então eu sinceramente, eu acho que isso é o de menos. Se você escuta e acha que eu estou errado, talvez esteja faltando o seu coração se converter. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei qual é a sua maturidade intelectual. Eu não sei. E o que é maturidade intelectual? É você não parar e ficar chorando, é você não se desesperar, é você não xingar. Quando você conversa com alguém, você usa só palavras educadas ou você tem mania de xingar as pessoas? Quando você vê alguma coisa que você não compreende, você tem a humildade de dizer, olha, isso eu não sei, ou você inventa uma mentira para parecer que sabe alguma coisa? Ou simplesmente começa a criticar e reclamar? Isso é maturidade. Com a presença de Deus na nossa vida, com a prática da leitura da Bíblia, tudo isso começa a vir dentro do nosso coração. Dessa vida nós não vamos levar nada. E sempre tem um ignorante que fica distorcendo tudo. Então ele simplesmente olha um evangelho que é tão rico, olha o sacrifício que Jesus fez, que é verdadeiro. Isso não é uma questão de você aceitar ou não. Nós estamos em 2022 depois de Cristo. Cristo, ele veio à Terra. Se você ir lá em Israel, você vai encontrar os lugares que ele passou. Não é uma questão de interpretação. Você pode, não acredito. Cara, isso é fato. É fato. Você pode simplesmente não querer seguir a Cristo. Tudo bem, isso é uma opção tua. Mas isso não vai dizer que ele não existiu. Tem certos tipos de coisa que às vezes a ignorância é tão grande, né, ou estudou demais. Quando você aprende sobre e acha que é inteligente porque leu demais livros que outras pessoas escreveram, você acaba caindo no equívoco, sabe, da ignorância. Porque a sabedoria, ela só vem de Deus. E a sabedoria é aquilo que permite que nós vivamos a nossa vida da melhor forma possível. Porque a sabedoria, ela evoca o Espírito Santo. Lá em Salmo 91, versículo 15, a palavra ela diz assim: porque ele me ama, e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. O nosso amor a Deus nos permite orar. E a partir do momento que nós oramos a Deus, o Senhor ele vem nos resgatar, o Senhor ele vem nos proteger, porque nós conhecemos o seu nome. E qual é o nome que está acima de todo nome? O nome de Jesus Cristo. Ele clamará a mim. Outra palavra para clamar? Oração. Então ele irá orar a mim e eu lhe darei respostas. É justamente o que a frase diz. Como é bom receber uma resposta de um versículo. Assim como Deus, ele também pode responder através de um sonho. Deus pode responder através de uma canção, através de uma pessoa e de diversas formas. Mas o lugar que está cheio das palavras de Deus e da mentalidade de Deus e do pensamento de Deus e as palavras que evocam a Deus, elas estão dentro da Bíblia. Então é um livro que deveria ser o livro que a gente lê todos os dias, para que esse espírito, essa presença, essa sabedoria e essa inspiração, ela participe da nossa vida. E aí a gente não viva como se estivesse fora de tempo, ou atrasado, nossa, perdi o tempo, nossa, mas não vai mais, nossa, estou velho, nossa, e fica aquele lamúrio. E dia após dia é a mesma reclamação, dia após dia não consegue agradecer a nada da vida, não consegue olhar nada de bom, é sempre lamuriano, é sempre comparando a sua vida com a vida de outras pessoas, como se você ter um relacionamento com Deus hoje não fosse nada. Bom é ter apenas as coisas que quer, relacionamento com Deus não vale nada. E o bem mais precioso é o relacionamento com Deus, é o amor. Porque a única coisa que nós vamos levar dessa vida é o amor. E não vão ser outras coisas. O resto vai ficar tudo aí para os outros. Aquele que não trabalhou vai gastar aquilo que você trabalhou e achou, invejou e ficou. Na adversidade estarei com ele. Na tribulação estarei com ele. Olha as garantias que Deus nos dá. Só que sem a oração eu não consigo chamar a presença de Deus. Sem a oração nós sendo o interruptor da luz.
Sem a oração eu não deixo a coisa num nível superior. Quantas vezes você não sofreu sozinho? E quantas vezes você acha que você precisava de alguém para desabafar? Não, eu preciso desabafar. Preciso conversar com alguém, preciso contar os meus problemas. Cara, isso é tão ineficiente. Se a gente ir lá em Salmos, nos últimos Salmos, Deus ele diz, olha, um homem não pode ajudar o outro. Então às vezes eu estou gastando saliva. Se uma pessoa me ajuda é porque Deus está nessa pessoa, ela por pessoa, ela não tem nada para me oferecer e a gente tem dificuldade de entender isso. A gente abstrai Deus das coisas. Mas é simples. Como é que uma pessoa que muitas vezes é cega, ela pode ver alguma coisa sem a luz? Então ainda que ela tenha os olhos, se não tem a luz, para ela não existe a cor, não existe a forma, não existe o formato, não existe nada. É só escuridão. E ela acredita na escuridão. Ela nunca viu a luz. E quando nós começamos a ter um pouco mais de sabedoria, de entendimento, e entender todas as coisas, e começamos a colocar a Bíblia como a verdade, como a palavra de Deus, e não se basear em nada que venha de pessoas, nem de ensino, nem de doutrinas, nem de nada que seja de pessoas. A gente olha aquilo que vem de Deus, a gente olha aquilo que foi de Jesus, a gente olha aquilo que não foi alterado, não foi corrompido, não foi modificado. E como eu sei? Porque através da minha vida começa a existir uma transformação que antes de eu ter esse conhecimento não acontecia. Então muitas vezes se você frequenta uma igreja há anos e há anos e há anos e há anos e a sua vida não se transforma, não se renova, você continua com os mesmos sentimentos, é medo, é angústia, é ansiedade, sente inveja, sente raiva, sente frustração, e tudo quanto é tipo de coisa negativa, tem alguma coisa errada naquilo que você acredita. Não tem como Deus estar na nossa vida e nós continuarmos sentindo esses sentimentos. Então vamos incrementar um pouco essa igreja em casa? Vamos começar a ler uma Bíblia? Começa a ler a Bíblia, começa a orar na tua casa, todos os dias, sem ninguém ver. Não precisa ficar postando, não precisa fazer nada, quietinho, sabe? Sem ninguém ver, não comenta nada com ninguém. Porque senão também às vezes a gente perde o sentido da coisa. Começa na humildade. Depois as pessoas, você vai ter o tempo para dar o teu testemunho. Então, vê se não vai modificando os teus sentimentos, modificando o seu hábito, modificando a tua saúde, o teu corpo, a tua alegria e tudo mais. Tudo muda, tudo se transforma, tudo se renova. Todas as palavras que estão dentro da Bíblia são verdadeiras. Lá em Provérbios 16, versículo 1, a palavra diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Eu posso sonhar o que eu quiser? Claro que eu posso. Mas a última palavra, ela vai vir de Deus. E se a última palavra tiver contra os meus planos, eu posso morrer de orar para Deus e não vai adiantar nada. Então, nós temos que ter uma maturidade espiritual de não querer ficar determinando o que a gente quer ou o que não quer. Quando a gente aceita aquilo que a gente dá, que Deus dá, Ele dá cada vez mais oportunidades. Às vezes as coisas estão acontecendo, está aparecendo oportunidades, mas como não é a que você quer, você simplesmente rejeita. Porque você acha que você merece mais, você acha que isso, porque para fulano foi assim e para você não, e começa de novo aquela comparação de vida. Isso é a coisa mais imatura que você pode fazer. Como se porque o outro tem, fosse alguma coisa que tivesse que dar para... Eu não sei de onde tira isso. Essa responsabilidade, eu não sei. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um propósito. Mesmo que tenha muitos filhos, nenhum filho é igual ao outro. Mesmo que tenha muitas pessoas que você conhece, nenhum amigo é igual ao outro. Às vezes você fica buscando perfeição nas pessoas, mas você não é perfeito. Então, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, e Deus ele mostra os nossos defeitos, e mais nós nos capacitamos a fazer uma boa obra dentro de nós, e o Espírito vem renovando, e o Espírito vem trabalhando, e o Espírito vem modificando e amoldando ao nosso caráter, ao caráter de Deus. E tudo isso vai se tornando em cada resposta, em cada momento, em cada coisa que eu aceito, que talvez não vai ser agora, que talvez nunca vai ser, que talvez vai ser daqui a pouco. E que seja como for, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar louvando ao Senhor, eu vou continuar na presença dEle. Porque senão,
é o que está dentro do nosso coração. A tua intenção determina se a sua oração vai acontecer ou não. Qual é o motivo da sua oração? Você quer ganhar uma bênção de Deus? Por quê? Porque os outros te invejem? Você passar em algum lugar, alguém vê, olha o teu telefone, ele tem um iPhone, olha só, olha a marca da roupa, não, olha a sobrancelha dele, olha o cabelo. Cara, essas coisas são... Você quer que os outros te invejem? É sério mesmo? A gente tá pensando em eternidade, você tá pensando que... no quê? Sabe? E eu não vou me excluir de nada que eu falo para vocês, mas foi através da leitura da Bíblia que eu percebo que são certos tipos de comportamento que não fazem bem nenhum. Eu posso gostar de ter as melhores coisas do mundo? Posso, não tem nada de errado nisso. O problema é quando eu atribuo a essas coisas um poder mágico, que eu quero de alguma forma, através disso, convencer outras pessoas de alguma coisa, que eu sou bem sucedido, que eu sou melhor, que eu sou maior. Cara, isso não quer dizer nada. Quando você sair daqui, você só vai levar o seu espírito. Todas essas coisas vão ficar aqui e aí. A hora que você chegar lá, o que você vai apresentar? Você vai ostentar o quê? Não amou ninguém, não ajudou ninguém, não fez nada por ninguém. E aí, não cuidou de ninguém, não deu nada, não perdoou, nada. E aí? Cadê aqueles que você tanto admirou e tanto quis as coisas? Vê o que eles têm para oferecer lá também. Deus, ele fala que essa ostentação das coisas, nós pegamos esses dias. Não é dele, é do maligno, porque o mundo jaz no maligno. Então, sabe, começa a ler a Bíblia de verdade. Aí você vai sentir como que Deus ele fala com você, como que Deus ele é bom, como que Deus é amor, o como a igreja ela vai ter um significado diferente para você, o quanto você vai perceber que muitas vezes aquela igreja que você conheceu a vida inteira, ela não tem nada a ver com a igreja de Cristo, com a igreja primitiva, com a igreja que está na palavra de Deus. E você tem que ter muita sabedoria para entender isso. Senão você fica louco, porque não tem sentido. Você começa a ler a Bíblia e fala, meu, mas por que eles não pregam e não ensinam isso? E aí começa aquele monte de desculpa. Porque quando falta a verdade, você precisa dar uma desculpa, né? A palavra de Deus, ela não precisa ter olha, isso daqui Jesus disse, eu vou te explicar, isso daqui Jesus... Não, você lê lá e entende. Agora, a doutrinação humana das igrejas, você tem que ler e ser explicado. E começa aquelas histórias mais sem pé e sem cabeça. Mas é o que eu falo, tem transformação? Tem renovação? Tem Espírito Santo? Se sente em paz? Se sente... É os frutos do Espírito Santo, Gálatas 5. Quem quiser ter uma leitura, Gálatas 5. Vai lá, frutos da carne, frutos do Espírito. Vê o que a carne sente. Ciúme, briga, bebedeira, discórdia, é xingar e é não sei o quê. E os frutos do Espírito? Paz, amor, alegria, amabilidade, autocontrole, esperança. Cara, não dá. Se você frequenta uma igreja e sai sentindo esse sentimento, tem alguma coisa de errado. Ou Deus está mentindo, né? Você está encontrando a verdade numa coisa que não é de Deus. Eu aceito o que Deus diz na palavra. Eu aceito. Para mim, a verdade é o que está na palavra de Deus. Eu prefiro acreditar nisso que acreditar em bocas de pessoas que eu não conheço. Eu sei quem é Cristo. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem transformou a minha vida, eu sei quem me consola, eu sei quem está comigo, eu sei quem dá capacidade, eu sei quem dá sabedoria, eu sei a presença de quem eu sinto. Eu sei tudo isso. Já senti os dois lados da moeda e eu sei, é muito melhor do lado de Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração, dar entendimento, dar sabedoria e dar vontade de ler a sua palavra acima de qualquer coisa todos os dias. Todos os dias. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.